Oi, pessoal, boa noite. Falei agora com a Thalita, né? E realmente a gente tentou entrar pelo envelhecer bem e não deu certo por algum motivo. Peço desculpas, tá? Mas nós faremos a nossa live pelo Instagram do Idoso Movimento. Né? Boa noite, professora Elren. Boa noite, Rodinei Lima, Tainar, pessoal do Pilates, né? Envelhecer bem, ali a Thalita chegou. Thalita, eu vou te mandar o convite aqui, não é isso? Opa, pronto. Finalmente, Olá! né, Thalita? Gente, isso é uma loucura, né? É, Essa vida de ser professor, ser empreendedor e ainda fazer live. Não dá, acontece. Mas a gente eu, dá um jeito, né? com certeza. A Era disse que tem um ruído, só um minutinho que eu acho que é meu ventilador. Tá. Aqui Pronto. começou a chover, gente. Pode ser aqui. Melhorou, Erin? Deixa ela se Mas manifestar. Pronto. pode Bem, ser, pode ser que o ruído seja daqui, porque acabou de começar a chover aqui. sério, eu tô escutando um pouco mesmo. Thalita, peço desculpas, realmente eu tentei, eu até te mandar o print depois. Não aparece você ao vivo no seu Instagram. Aí eu tentei sair, entrei várias vezes e não conseguia. Né? Então, ainda bem que tem o outro lado para dar certo, né? Como a gente está aqui agora ao vivo. A gente dá um jeito, não tem problema. A gente faz acontecer, né? É verdade. Pois, Thalita, muito obrigado pelo convite, né? Assim, Ai, pelo aceite, gente. perdão. Eu mandei um WhatsApp, não, perdão. Primeiramente um direct aí no Instagram, convidando a Thalita. A gente tem acompanhado o trabalho de várias pessoas no Instagram que têm se empenhado fortemente para mudar esse cenário da prescrição de exercício, principalmente na população idosa. E é um prazer discutir um tema tão relevante, um tema que a gente tem estudado bastante, tem se dedicado. Né? Na noite dessa quarta-feira vai ser um prazer a gente conversar sobre sarcopenia, que é um tema tão relevante na prática clínica e também muito atual cada vez mais. Né? Que bom, o prazer é meu. Eu acho que estava falando lá no meu, enquanto a gente te aguardava, que esse ambiente online e tudo que aconteceu nos últimos meses favoreceu esse movimento, né, em que a gente tem uma interação maior entre profissionais, entre professores, e com certeza todo mundo sai ganhando, porque a gente compartilha conhecimento, compartilha experiência e a gente está engrandecendo cada vez mais a educação física, né? Que a gente aumenta o saber de todo mundo, compartilha a prática e a gente vai crescendo aí enquanto área de atuação e profissão. Eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz com o contato de vocês, com o seu contato e obrigada por estar aqui no seu Instagram agora. E a ideia é a gente bater um papo sobre sarcopenia e é isso. E agora, quem entrevista quem, Samuel? Olha só, pois é, a gente na verdade, é um tema que, se você quiser dar início, né, a algumas colocações, a gente vai fazendo do bate-bola, ping-pong aí, não precisa ser Vamos nada, embora. né, tão formal Bom, assim. então, eu sou professora de educação física, especialista em gerontologia, né, mestrando em ciências cardiovasculares. E eu percebo que existe ainda uma dificuldade na prática, né, profissional do educador físico em reconhecer, não só reconhecer, mas o que é de fato a sarcopenia, e é massa, e é força, enfim, o que acontece de fato no organismo do idoso para que aconteça esse processo, mas também como avaliar, né? Que é isso que você traria
de importante e aí uma grande contribuição para a gente, né? A forma de diagnóstico, né? A gente tem o consenso europeu que foi atualizado em 2018, então traz muita informação para a gente. Então, pode falar. Não, pois não. É isso, pode continuar. Pode falar, se apresenta também, que depois eu vou baixar esse vídeo e vou colocar lá no Envelhecer Bem. Ah, pois não. Bem, meu nome é Samuel Brito, sou cofundador, né, do Idoso Movimento, sou profissional de educação física, tenho mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará e atualmente estou no doutorado também em Ciências Médicas pela mesma universidade. Sou membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e atuo fortemente no ambulatório de neurologia e geriatria da Universidade Federal do Ceará, assim como também da endócrino, né? São 3 grandes centros que eu atuo atualmente. Legal. E é isso, assim, tenho pelo menos 14, agora em janeiro, 14 anos, né, de atividade clínica. E no Hospital das Clínicas eu estou há 12 anos, então eu tenho bastante experiência, penso eu, né, nessa temática e nessa linha de pesquisa e também na prática, não só na teoria, como na prática, na própria universidade. E, Samuel, como que é a atuação do professor de educação física nesse ambiente que você está presente na prática clínica, no ambulatório, no hospital, nessa área da saúde, né, que tem trazido tanto debate dentro da educação física? Eu acho que é mais um motivo da gente estar falando sobre isso, da gente estar levando informação para os profissionais de educação física, para que a gente tenha, então, conhecimento e posicionamento também dentro da área da saúde. Então, eu acho que você tem uma contribuição muito importante acerca disso também. Ah, obrigado. A recíproca é verdadeira. Você está, graças a Deus também, assim, como você falou inicialmente, essa questão do meio digital tem aproximado as pessoas, né? E tem trazido informação de qualidade para a população em geral e também para profissionais e acadêmicos, né, da nossa área de atuação. A atuação do profissional de educação física dentro do... Eu sei que não é o tema principal, mas a gente acho que vale a pena pontuar. Não, com certeza contribui. Né, sobre isso. Primeiramente, mandar um abraço do Dr. Tiago Mata, que entrou aqui agora. Um grande amigo, carioca também, assim como você, né? Acho que... E é uma honra maior ainda, que já tem o jogo do time dele, um grande jogo do Flamengo contra o São Paulo, então acho tá eu sou vascaína, hein? Eu sou vascaína, não conhece. O Thiago eu só tô no Ceará, o Thiago é flamenguista, ele entrou agora. Grande prazer, Thiago. Prazer você estar por aqui. Bem, então o profissional de educação física, ele atua dentro da nossa experiência aqui no Hospital das Clínicas, tem crescido a quantidade de profissionais. A gente tem um programa novo de fisioterapia e funcionalidade, que é uma parceria da educação física da Universidade Federal do Ceará com a fisioterapia, onde tem surgido a fisioterapia anexa ao Hospital das Clínicas. Então a medicina tem se aproximado da educação física, especialmente de 3, 4 anos para cá. Eu estou há mais tempo dentro do Hospital das Clínicas e o que eu observo é uma crescente, especialmente com o advento da EBSER, né, de outras, até mesmo dos próprios médicos abrindo para profissionais da nossa área, como instrumento de mestrado, doutorado, para profissionais da nossa área. Então, assim, até pouco tempo atrás eram mais outros profissionais que atuavam e tem sido bem gratificante a participar, por supor, no ambulatório de fragilidade na geriatria. A gente assiste às consultas médicas, né, discute com o médico, com o fisioterapeuta, com outros profissionais, qual seria a melhor conduta para aquele paciente no cenário público. Né? Então, isso afora a pesquisa. Né? Então, tem a pesquisa e a assistência também. Então, tem crescido, a gente tem voz ativa, especialmente porque é fato que a nossa contribuição como profissional na saúde física, metabólica, mental do paciente idoso, né? Especialmente o que está sedentário, especialmente o que muitas vezes tem baixa renda, não tem tanto recurso, e a gente consegue mudar a saúde dessas pessoas, é algo muito gratificante acima de tudo, né? Mas, voltando à questão da sarcopenia, que é o tema principal da nossa apresentação, né? A sarcopenia ela era considerada uma síndrome até então, né? Isso quando se leva em consideração com o novo consenso europeu, publicado em 2018.
Estou falando isso porque existem outros consensos no mundo, tem o asiático, existe na Oceania, na África também, mas o europeu é de fato mais difundido na literatura vigente. O consenso europeu ele trazia, né, anteriormente, o primeiro foi publicado em 2010, então ele trazia a sarcopenia como uma síndrome. E hoje em dia, não mais, hoje em dia a sarcopenia é considerada uma doença, né? Uma doença que, especialmente, que se leva em consideração como a insuficiência muscular. É uma doença que, com o novo consenso, agora 2018, mudou muita coisa para 2010, e certamente os próximos também vão mudar, então a gente vai discutir rapidamente também as novas, o que vem pelo futuro aí, o que certamente pode vir como novidade. Essa parte eu tô ansiosa para saber. Eu também estou, mas assim, eu vou tentar prever, digamos assim, obviamente, do que tem na literatura atual, e quais serão os próximos passos, né, dentro do que a gente vê de publicação das pessoas que fizeram o consenso. Né? Vale lembrar que assim, eles passaram 8 anos para se reunir novamente, né, e decidir essas mudanças baseado em muito estudo. Então, é sempre interessante acompanhar os principais estudos que entram no consenso para a gente ter um caminhamento, perseguir, digamos assim, a informação em tempo mais real possível, né? Assim, que é muito dinâmico a ciência, a pesquisa, né? Os achados, perdão, e a gente precisa estar de fato acompanhando. Mas vamos lá. Então, a sarcopenia hoje, ela tem como eu falei, ela é considerada uma doença, né? Ela leva em consideração muito mais a força muscular do que a massa muscular. Então, muito embora a massa muscular diminua com o envelhecimento, muito embora seja uma variável importantíssima, que seja fortemente correlacionada com vários desfechos negativos em saúde, né? Então, o indivíduo que tem baixa massa muscular vive menos, tem menos qualidade de vida, né? Acontece que não parece não ser só isso, parece que a força muscular e aí vem um conceito do estudo clássico publicado em 2008, né, onde o título é exatamente esse: dinapenia diferente de sarcopenia. Então, a baixa força muscular, especialmente a potência muscular, que é a força onde se associa a velocidade do movimento, parece ser mais importante do que a própria massa muscular. Né? Então, dito isso, e com o passar do tempo, várias coortes longas, bem robustas, bem publicadas, mostrando que, parece que a gente está levando muito em consideração a massa muscular e deixando de lado a força. Né? Então, embora a força fosse instrumento de importante também no critério diagnóstico de 2010, mas o cenário mudou drasticamente para 2018. Então, o que a gente tem hoje? Outro fator para complementar essa fala inicial, que um dos fatores que contribuíram diretamente na mudança desses conceitos, certamente foram os achados onde se mostravam a mudança da força muscular ao longo da vida. Né? Então, como eu falei, embora a massa muscular também diminua, mas observou-se que a diferença entre um indivíduo e outro era muito importante. Poderia ser muito, muito significativo. Né? Então, essa taxa de diferença é diretamente relacionada à incapacidade do idoso, né? À fragilidade do idoso. Há outras questões onde o idoso não conseguia necessariamente realizar atividades básicas intermediárias do dia a dia. Então, parece que a força realmente é mais importante do que a massa muscular. E aí foi feito, como eu falei, né, levado em consideração vários trabalhos, e hoje a gente tem um acrômio. E esse acrômio, ele inicia, né, através de uma triagem, onde a triagem é apresentada por um questionário chamado SARC-F. Né? Então, esse questionário é um questionário super simples, de 5 perguntas. Se for maior ou igual a 4, significa dizer que o paciente tem uma sarcopenia provável, né? Assim, se ele não tiver, se tiver uma pontuação menor do que 4, esse paciente não haveria necessidade de continuar
com os demais testes, né, que a gente vai discutir já em seguida aqui com essa questão da Chrome. Portanto, encontrar os pacientes em massa era um grande desafio. A gente não tinha estudos epidemiológicos exatamente pela dificuldade nessa triagem. Então, esse instrumento é muito legal, porque ele é um instrumento muito sensível, embora não seja específico. Então, por isso que é importante, por isso que é preciso ter outros testes, né? Mas o SARC-F ele é um questionário que tem surgido no primeiro momento como algo muito bacana de se ter na prática clínica. Você tem um questionário de 5 perguntas apenas, é bem simples, fácil de responder, mas que tem sido associado com outras questões para poder aumentar a sua sensibilidade, né? E aí as conferências da panturrilha, outro que é associado pelo grupo brasileiro, né, de Pelotas, que tem mostrado isso. Parece ser melhor usar os dois do que só o SARC-F isoladamente. Então existem outros grupos de pesquisa tentando aprimorar o SARC-F também, para que ele fique mais robusto ainda, né? Então, o SARC-F usado de maneira isolada não parece ser fidedigno, mas ele associado com a circunferência de panturrilha, sim. Não, na verdade é o seguinte, ele associado com a circunferência da panturrilha parece ser mais sensível. Quando eu falo parece ser, é aquela história de precisa de mais trabalho e tal. Sim, claro. Né? Mas o consenso ele não leva em consideração ainda, ele leva em consideração ainda apenas o SARC-F, tá? Assim como triagem, né? Então, a gente precisa reforçar de que o consenso leva em consideração apenas o SARC-F e ele é o que tem para hoje, né? Ele isoladamente, ele sozinho, é importantíssimo para evitar diagnóstico. Então, a gente pode, obviamente, já existe literatura como referência de se utilizar a própria circunferência, né, como eu falei, mas vale lembrar que depende muitas vezes da própria população que você está sendo estudado, né? Tem alguns pacientes idosos que a circunferência da panturrilha não é a melhor estratégia, então entraria como uma furada, digamos assim. Então, é preciso individualizar e é preciso seguir o consenso na íntegra, né? E ao mesmo tempo não fechar os olhos porque está aparecendo, né? Até mesmo porque no próximo consenso, como eu falei inicialmente, pode aparecer aí a novidade de SARC-F mais alguma coisa, seja panturrilha ou outra coisa, de fácil manuseio, de fácil aplicação na prática clínica, e que a partir disso sim se investigue algo a mais, né? Então, o que é esse algo a mais? Uma vez que você encontra um paciente com potencial chance de ter sarcopenia, é investigado depois os casos, né? Então, o paciente ele é avaliado, né? Você pode ser avaliado pela força de pressão manual, caso de alterado, aí existem os pontos de corte para sexo e idade, se avalia a posteriori, né? Ou a massa muscular ou a qualidade do músculo. E a principal novidade desse último consenso também é a questão da qualidade do músculo. Mas voltando à questão dos testes de força, né? Não necessariamente só o teste de pressão manual. A gente pode usar também o teste de tentar levantar da cadeira, que é um teste amplamente utilizado. Caso de alterado, o paciente não fechou o diagnóstico ainda de sarcopenia, mas isso já justifica a mudança de decisão na prática clínica da gente como profissional. Então, se o paciente tem baixa força, segmento superior pelo dinamômetro, vale lembrar que o dinamômetro, embora apresente suas falhas, ele é um instrumento que é um preditor de força geral, né? Assim, tem uma forte correlação com força de membro inferior. Se o paciente a gente, como pesquisador, ou na prática do dia a dia, pode optar por um ou por outro, ele pode também ter alteração de força de membro inferior e isso justificar já a mudança de atitude da gente como profissional. Obviamente que o paciente também que deu SARC-F tudo ok, que não tem sarcopenia, ele deve, como todo ser humano, fazer treinamento de força para poder evitar ter esse teste alterado, né? Mas quando o guideline, quando o consenso, perdão, traz essa discussão da importância de já ter tratamento, é porque muitas vezes o profissional de saúde quer tratar a doença, que agora é doença, né, sarcopenia, apenas com o diagnóstico fechado, né? E muitas vezes era negligenciada a importância de melhorar a força, tendo em vista que é um potencial paciente sarcopênico.
E aí, se der alterado membro superior ou inferior, aí sim vai se investigar a massa muscular, e aí pode ser pela bioimpedância, né, tetrapolar, preferencialmente, de uma marca boa, validada e tal. Pode ser a densitometria de corpo inteiro, que ainda é padrão ouro para avaliação de composição corporal. Outros testes também podem ser utilizados, né, que avaliam a massa muscular. E também a própria qualidade do músculo. E a bola da vez, digamos assim, que o consenso, e aí já entrando um pouco lá no final da aula, que a gente, essa questão do futuro, né, é a utilização do próprio ultrassom para se avaliar a qualidade do músculo. Tá? Então existe a ecogenidade, onde o Thiago Mata, o Dr. Thiago, que entrou aqui, tomara que ele esteja ao vivo, né, para prestigiar. Mas o Dr. Thiago, ele foi meu grande parceiro, ele veio aqui ano passado em Fortaleza e deu uma capacitação da gente sobre como utilizar a qualidade do músculo através do ultrassom, então foi bem rico essa experiência. Que legal! E a gente vê na prática não é coisa de outro mundo, assim, é muito avaliador dependente, de fato, mas é algo que vai vir no futuro e o consenso, ele traz isso como uma novidade, né? Muito embora ele valorize ainda muito mais os exames que se avalia a quantidade muscular, né? Ou seja, a massa muscular. Então, a qualidade do músculo é algo que a perspectiva futura principal é, por exemplo, hoje em dia já existe ultrassom portátil. Né? O software que a gente usa para avaliar a qualidade do músculo, para ver a ecogenidade, ele é um software gratuito pela NIH, disponibilizado pela NIH. Então, você entra no site, você baixa o software gratuitamente. E aquela imagem capturada através do ultrassom, seja o ultrassom da marca X, né? Mas eu posso dizer que ninguém está sendo tem conflito de interesse, é da marca da Philips, quase sempre tem mais pesquisa com ela. A gente faz ali tipo como se fosse um print, existe um termo técnico para isso, vou falar para melhor entendimento, né? Aquela imagem capturada, a gente joga no software, e o software diz a ecogenidade, né? Então, hoje em dia, alguns trabalhos têm utilizado a questão do ultrassom portátil. Acontece que o que a gente precisa a gente precisa, na prática, de mais trabalhos que utilizem esse tipo de ultrassom para aí sim trazer uma resposta mais confiável na nossa prática clínica. Então, eu acredito fortemente que no futuro, a avaliação da qualidade do músculo através de ultrassom portátil com melhor acurácia, né, com mais estudos que se utilizaram dessa ferramenta, seja a principal perspectiva, pelo menos minha, para o futuro. Né? Assim, embora já seja, de certa forma, uma realidade. Por que de certa forma? Eu tenho um grande amigo que é radiologista, que tem esse aparelho, e a gente fez um levantamento na literatura, a gente encontrou pelo menos 6 artigos dos 6.2, foram bem publicados, que usaram esse mesmo ultrassom que ele tem portátil. Né? Então, assim, o que está faltando? Está faltando, de fato, como eu falei, mais estudos, né? Estudos que se tenha critério para se utilizar essa ferramenta, esse exame, né, do ultrassom portátil comparado ao que já é o que se tem de melhor na literatura. Para que se tenha também um protocolo, né? Que é importante. Isso. Então, eu Isso. acredito que os estudos estejam se direcionando para isso, né? Entender, então, um protocolo para que a gente possa seguir. Isso, ótimo falar disso. Porque, assim, o uso do ultrassom para ver a qualidade do músculo, existem alguns valores onde a gente pré-estabelece para se capturar aquela imagem, né, de interesse. Então, vai lá, se eu quero pegar o reto femoral, né, existe um local específico para pegar o reto femoral, mas existe também alguns dados que eu alimento no aparelho previamente, para que toda vida que eu vou fazer aquele teste em outro paciente ou no mesmo paciente, a depender do que se tem de interesse naquela pesquisa, aqueles valores de tamanho de tela, de captura e tal, sejam já padronizados previamente. Estou tentando falar assim de uma maneira bem senso comum para poder facilitar o entendimento, né, das pessoas. Claro. Então assim, a padronização é algo de fato interessante, mas vale lembrar que o ultrassom ele ainda é muito avaliador dependente. Então, é sempre válido, né, fazer o estudo de confiabilidade.
né? Assim, antes de utilizar esse aparelho, tendo em vista que a gente não tem ainda grande acurácia, não tem muitos estudos comparado com o padrão ouro, né? Ou seja, de validade concorrente. Então é importante ter esse estudo de confiabilidade intra e intra-avaliador para dizer, opa, realmente dá para usar, esses caras têm experiência com isso e pegar a imagem correta e tá tudo ok. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante, porque a imagem pode ser capturada errada, a pessoa está fazendo a coisa errada e os achados serem não condizer com a verdade, né? Assim, embora nunca vai existir a verdade em ciência, mas pelo menos o mais próximo disso é o que a gente pretende. E aí, para finalizar a questão do diagnóstico da sarcopenia, o diagnóstico é fechado com alteração da qualidade do músculo ou da quantidade do músculo pelos exames que eu já falei, né? A colega está perguntando se o ultrassom é padrão ouro para a qualidade do músculo, né? A gente, na verdade, a qualidade do músculo é algo mais recente, né? De fato mais utilizado, mas existem outros exames que podem ser utilizados, tá, Kleber? Que não só o ultrassom, a gente não sabe ao certo, a gente não pode ainda afirmar que ele vai ser um padrão ouro para essa finalidade, tá? Por enquanto, o que a gente tem de padrão ouro é o consenso, né? É o que fala o consenso. O que você acha? Na verdade, o que a gente tem de padrão ouro, por enquanto, para a massa muscular, o DEXA, né? Então, isso aí, sim, a gente pode afirmar. Embora existam várias críticas quanto ao DEXA, né? E críticas que fazem total sentido, assim... Como o que, por exemplo? Por exemplo, ele é muito subestimado, né? Então, assim, é muito comum... Superestimado, perdão. É muito comum o paciente ter um percentual de gordura, de massa muscular, perdão, X e, na verdade, ser X mais, apresentar no exame X mais Y e ele ser X, na verdade, entendeu? Então, e aí tem vários fatores que podem contribuir para isso. O próprio avaliador, o protocolo utilizado, o software utilizado, o aparelho, entendeu? Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado com essa questão. Mas o ultrassom, ele sozinho, a gente não pode ainda bater o martelo, até mesmo porque a qualidade do músculo é algo que tem sido estudado com bem menos tempo, né? Então, assim, a princípio é isso. Então, se a gente der alterado a alimentação antes do teste, exatamente, como a doutora está pontuando bem. Tem a Denise está perguntando sobre e a bioimpedância. Pronto, eu falei um pouco, né, da bioimpedância já, assim, se a gente faz a massa muscular, necessariamente a gente vai usar o DEXA. A bioimpedância, especialmente a tetrapolar, com uma marca já validada, deve ser incentivada, né? Você imagina o custo muito menor do que o DEXA. E, inclusive, a maioria dos trabalhos utiliza a bioimpedância exatamente por essa questão, né? Acontece que existem bioimpedâncias que não são tão boas, né? Tem um artigo criticando o DEXA, tem vários, o Rodinei, né? Não, que é isso, Denise, um prazer, pode perguntar. O Rodinei está falando aqui, né, que tem um estudo criticando o DEXA, tem vários estudos criticando o DEXA, né? E vários deles com certa razão, mas ainda assim continua sendo padrão ouro, né? Então, mas, Samuel, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, assim, porque a gente precisa, e eu estou aprendendo muito isso agora no mestrado, né? Porque a crítica na ciência precisa ser vista de forma positiva também, né? Porque, de certa forma, todo mundo tentando chegar numa informação mais robusta mesmo. Mais robusta e que a gente possa confiar mais, né? Então, por exemplo, o meu projeto eu vou avaliar a cognição de idosos que dentro da reabilitação cardíaca que tenham passado por intervenção coronária percutânea. Então, eu morro de medo de não conseguir comprovar ali os resultados benéficos na cognição dos idosos através de exercícios de dupla tarefa. E aí eu tenho trabalhado muito isso e ouvido muito os meus orientadores e estudado sobre a importância de você entender que na ciência resultados negativos também são resultados. Ótimo. Então, você pensar assim, porque a maioria dos novos pesquisadores, isso é um problema seríssimo em pesquisa, né?
claro que muitas vezes, assim, a gente... É a vaidade humana, né, que atrapalha, de fato, mas quando você tem um estudo bem descrito, que usou guias de relato, sabe, no caso do ensaio clínico, que usou o Spirit, né, se a gente vai fazer intervenção física, é, é, que usou o TDA, né, ou o SENT, que são guias de relatos onde se participa da intervenção física, você deixa todas as regras do jogo pré-estabelecidas, né? Você pode publicar um protocolo e aquilo ali vai ser reproduzido. Você diminuindo os riscos de vieses fatais, né? A gente sabe que existem erros fatais que podem comprometer os resultados. Ou seja, você faz tudo direitinho, os resultados negativos são um grande resultado. Significa dizer o seguinte: olha, pessoal, vamos fazer outra coisa para esses pacientes, porque o que eu propus inicialmente, o que eu testei, não, isso daqui não serve. Vou Né? ficar Então, a gente... 5 dias sem dormir? Vou ficar 5 dias sem dormir. Não, mas não fique não, não fique não. Eu, pelo contrário, eu não tenho nenhum problema com isso. Assim, quem me conhece aqui no centro de pesquisa, outros colegas, alguns têm essa resistência natural, né? Mas eu particularmente não tenho. Assim, teria sim, se por exemplo, deu negativo por algum erro fatal, né? Que de repente o É, editor encontrou, aí puxa, aí como é que a gente deixou passar isso? Realmente foi um erro, foi um viés importante e os achados não foram fidedignos por causa disso. Opa, então realmente foi uma coisa metodológica que determinou aquele achado que não condiz com a verdade, né? Assim, então, mas se você faz tudo direitinho, é um grande achado, sem dúvida, um grande achado o resultado. ainda mais sobre esse assunto, né? Mas É. eu coloquei isso porque, assim, a gente na prática, né, vê Uhum. muita gente falando assim: ah, você está fazendo isso, mas tem um artigo que falou X, que falou Y. E, na verdade, a gente precisa buscar evidências mais robustas, meta-análises e revisão sistemáticas para orientar a nossa prática, né? Porque artigos criticando e favorecendo vão existir na tentativa de encontrar aí essa informação mais fidedigna para a gente. Com certeza, com certeza. A pirâmide, por isso que a pirâmide ela mudou. A pirâmide de evidência científica, que leva-se em consideração os diferentes delineamentos em pesquisa, o que é que a gente tem hoje? Antes era algo congelado, né? Então a gente tem na base, né, da pirâmide a opinião do especialista, e aí depois a gente tem, né, diferentes alinhamentos: estudo transversal, caso controle, coorte, ensaio clínico, revisão sistemática e meta-análise. Hoje a gente tira a coorte, principalmente, né? A gente tira tudo que está aí, mas principalmente a coorte e a revisão sistemática, coloca uma lupa nela. Ela hoje tem um modelo não mais de pirâmide de hierarquia de estudo, mas sim de pirâmide de hierarquia Ondulatória. ondulatória. Né? Então, essa ondulação significa dizer o quê? Ó, existem ensaios clínicos que têm uma qualidade metodológica, ou seja, pior do que coortes bem feitas, né, que têm um cuidado metodológico maior. E vice-versa, a mesma coisa com a revisão sistemática. Revisões sistemáticas que trazem uma resposta menor do que ensaios clínicos bem robustos, desenhados, bem conduzidos, né? É Então, assim, verdade. então, assim esse desafio ele é válido, né? E muitas vezes é uma questão de pesquisa ainda pouco explorada, que se tem poucos trabalhos, a gente não tem ainda aquela resposta e paciência. Não é assim, não é que o fulano fez um estudo que se teve um achado e o outro o oposto daquele resultado, um ou outro está certo ou errado. Né? A gente precisa de mais trabalhos para se ter aquela confirmação. Agora, lógico que os melhores trabalhos tendem a trazer uma resposta bem parecida uma da outra. Né? Isso é incrível como isso acontece também. Então, a gente pega lá as revisões temáticas, né? Quando se tem meta-análise, vai avaliar os trabalhos que entraram naquela revisão sistemática, naquela meta-análise no final da avaliação. Você vê trabalhos com dispersão, um trabalho de confiança enorme, né? Trabalhos com menor qualidade metodológica, muitas vezes nem foram cegados devidamente ou tiveram algo que poderia ter sido feito não foi feito, às vezes cegar o próprio estatístico, né? Enfim, então dá para fazer tudo isso e muitas vezes as pessoas o trabalho só com um braço de intervenção, não tem grupo comparador, essas questões que vão diminuir a pontuação da sua qualidade e que
compromete o achado final, né? Então a gente precisa olhar com a lupa também os próprios gráficos desses tipos de trabalho. Aí, voltando à questão da sarcopenia, né, que a gente se empolga com outros contextos aí que são paralelos a esse universo da pesquisa, mas a sarcopenia ela é diagnosticada com a qualidade do músculo, a quantidade do músculo. O paciente deve necessariamente, a gente como profissional, perdão, deve avaliá-lo a nível de gravidade da doença. Então, existem testes já validados, né, bem explorados na literatura. Um deles é o SPPB, que é uma pequena bateria de testes, que de todos é que eu gosto mais, né? Você pode usar o terapia isoladamente, pode usar a velocidade de marcha e tal. Eu, particularmente, gosto de usar o SPPB, porque se avalia estaticamente o equilíbrio, a velocidade de marcha e a força de membro inferior. E existe uma pontuação, que vai até 12. Também existe um ponto de corte, obviamente. Se der alterado, significa dizer que o paciente tem baixo desempenho físico. E uma vez que ele tenha baixo desempenho físico, ele tem necessariamente sarcopenia severa. Então, se avalia a gravidade da sarcopenia através de um desses testes de desempenho físico. Aplicar esses testes para a gente saber o desempenho físico é a última camada ali, se a gente for colocar numa escala de o que eu vou descobrir no primeiro, a gente começa lá com SARC-F e vai finalizar nesses testes, né? Exato. Então, vamos só... Bem você ter lembrado, Thalita. Só para sistematizar, que a gente já falou como é que é feito o diagnóstico atual da sarcopenia, né? Existe o SARC-F, que é um pré-screen, né, onde a gente se observa se a sarcopenia é provável ou não. É um questionário de 5 perguntas. Se der alterado, se avalia a força muscular, seja pelo hand grip, seja pelo dinamômetro, seja pela força do membro inferior, pelo você vai levantar da cadeira. O teste você vai levantar 5 vezes. Se der alterado, se avalia a quantidade do músculo, seja pela bipedância, seja pela densitometria de corpo inteiro, ou por outro exame, ou pela qualidade do músculo através, preferencialmente, do ultrassom, né? Assim, falo preferencialmente que é o mais acessível, tá? Mas vale lembrar que existem outros exames que a gente pode usar para se investigar a qualidade muscular. E aí, se der alterado também a quantidade ou a qualidade do músculo, se avalia a gravidade da doença, né? E aí o diagnóstico já está fechado. E o teste de desempenho físico mais utilizado é o SPPB, que é essa pequena bateria de teste, amplamente utilizado para outras questões e que os autores do consenso foram muito felizes aí no fato de colocar dentro do consenso atual, né? Porque a gente hoje vê a gravidade, então é algo realmente muito legal de se ter, tá? Outra discussão muito importante do consenso atual refere-se a marcadores inflamatórios ou biomarcadores específicos, né? A gente, assim, é outro grande desafio. Na prática clínica existe um custo para isso, obviamente, mas em pesquisa parece também ser interessante para se avaliar algumas populações que se tenha uma resposta para uma condição diferente da outra. Então, vamos lá. Paciente com diabetes, por exemplo, que tenha algum subtipo genético, principalmente, né, que a gente sabe que alguns subtipos têm maior probabilidade de ter menor capacidade de gerar força do que outros. Então, suponhamos que esse paciente tenha alguns marcadores genéticos podem trazer essa resposta, onde um eventual tratamento fosse mais individualizado. Então, isso é bem mais distante da população em geral, porque é algo de alto custo. Mas existe essa perspectiva, quem sabe no futuro, aí sim, mais tardio, tudo isso vire baixo custo e a gente tenha um elemento a mais para individualizar o tratamento, né? Então, é mais ou menos isso. Outro fator importante que eu gostaria de considerar quanto ao uso das novas tecnologias, especialmente o uso de aplicativos. Então, já existe aplicativo que se utiliza o TheraPGO, já existe aplicativo para o próprio SPPB. Então, a gente tem crescido a quantidade de estudos publicados
com essa perspectiva. E o que é que isso traz? Isso traz para a gente uma maior facilidade de avaliar, essa é uma questão. E outra questão é, quem sabe, a individualização no tratamento proposto através de algoritmos seja algo também que venha no futuro. Eu não estou falando necessariamente da bula de remédio, né? Você tem um algoritmo lá, acontece que o computador ele tem como ser mais preciso do que a gente, obviamente, do que se tem de melhor na literatura vigente. Então, aquelas sugestões você não vai confiar inicialmente cegamente que vem dali, mas deixa a gente muito mais seguro na tomada de decisão quando se confronta com o que a gente faz como ser humano lá sozinho, sem o uso da máquina, né? Isso é uma questão. A outra é a questão da qualidade do próprio teste, porque é muito mecânico, né? Essa questão, eu vou fazer o SPPV, vou avaliar a marcha, existem erros de mensuração, existem vieses nesse sentido. Muitos! Né? Porque falar é uma coisa, quando você vai para a prática, os testes são extremamente complexos, por mais que pareçam simples, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma questão a ser considerada. Às vezes a gente tem toda a certeza do mundo daquele teste, quando vai para a prática, surgem várias interrogações lá na cabeça. Com certeza, com certeza. Você quer complementar essa parte? Não, estava falando em relação à complexidade dos testes mesmo, né? Porque dentro da gerontologia, a gente fala da avaliação multidimensional do idoso, a gente fala da avaliação geriátrica ampla, e aí tudo é muito lindo, né? Assim, aquela gama de testes para rastreio cognitivo, enfim, para quedas e para fragilidade, para as AVDs. Mas quando você está ali na frente do idoso, as coisas não são tão simples assim. Então, quanto mais a gente puder simplificar essa forma e essa avaliação, eu acho melhor. Então, concordando com o que você estava falando em relação ao computador, em relação a essa acurácia maior em relação à informação que vem né? A gente erra, a gente vai complementar com uma avaliação clínica, com a percepção de cada profissional, mas eu acho que isso é um problema até, porque a questão da avaliação multidimensional do idoso, ela é vendida como se fosse uma coisa muito simples, e não é. Né? Ela é maravilhosa, mas ela não é assim tão fácil. Não, não é. Vale lembrar, por exemplo, vou dar um exemplo, alguns testes neuropsicológicos só o psicólogo está habilitado a fazer. Então, começa por aí, né? Assim, a gente não pode fazer, nem deve. Então, a gente precisa dos profissionais e eles precisam da gente. Né? Então, com certeza. A gente tem que ter a cabeça muito aberta quanto a isso, né? Só voltando à questão da qualidade do músculo, vale lembrar o seguinte, que o ultrassom, ele não serve só para ver a ecogeneidade, tá? Assim, que ele serve também para ver, a gente pode ver ângulo de penação, a gente pode ver arquitetura muscular, né? Então existem outras questões que vão além da qualidade do músculo pela ecogeneidade, tá? Assim, o futuro eu acredito que seja baseado em tudo isso que a gente está conversando, né? Novas tecnologias vêm aí para contribuir, ao mesmo tempo a gente precisa ter cautela, né, no que vem de achado, né? Assim, a gente não pode confiar cegamente o que vai ser proposto. Então, a vantagem do consenso sério, como é esse consenso, eu considero, assim, eu não sou tão fã dos guidelines gerais, assim, no geral, né? Mas esse consenso especificamente, assim como outros, tem tomado mais cuidado quando se propõe algo, né? Então, esse veio tão diferente, tão bem conduzido e bem fundamentado, que deixa a gente muito mais seguro na tomada de decisão e também na prática. Outra coisa interessante a se considerar é quanto à prevalência da sarcopenia em diferentes populações. Então, por exemplo, a gente estuda bastante Parkinson aqui no Hospital das Clínicas, né? Assim, e o paciente com Parkinson, ele tem muita sarcopenia, né? Ele tem mais sarcopenia do que o paciente que não tem Parkinson, por exemplo, idoso. Isso já está bem estabelecido. Uma das potenciais explicações é
porque esse paciente ele tem um menor percentual de gordura do que outras populações, né? Muitas vezes associado à discinesia, que é uma das complicações natural do curso da doença. O paciente com Parkinson, ele muitas vezes é sarcopênico também por ser sedentário, obviamente, mas ele tem rigidez muscular, e aquela rigidez também atrapalha, a própria braquinesia, ou seja, diminuição da velocidade de movimento também atrapalha, né? Então o paciente tem medo de cair, ele perde densidade mineral óssea, muitas vezes ficar mais em comportamento sedentário também. Então são uma série de fatores que contribuem para isso. Por que eu estou querendo falar isso? Porque a sarcopenia como uma doença, ela deve ser considerada também especificamente aquela população. Então, você individualizar é importante. Se o paciente tem mais de 10 anos de diabetes, ele tem um risco de sarcopenia maior do que quem tem menos de 10 anos de diabetes. Porque é natural, tanto tempo de doença, traga alteração na função neuromuscular, né, por exemplo. Então, um dos fatores, né, de biogênese mitocondrial, né, a questão, são outros fatores que podem contribuir. Mas tentar individualizar aquela população é algo que também facilita na tomada de decisão e no próprio diagnóstico, né? Então, a gente, muitas vezes, o paciente pode ter... E outra coisa importante, que a sarcopenia não é mais uma doença do idoso em si, né? Então, antigamente, ela era vista apenas de vida acima de 60, 65 anos, hoje em dia não, né? O Kleber pergunta, né? A dopamina é um fator de ligação entre o córtex cerebral e o físico? Sim, sim, tem. Seria instrumento aí de uma aula inteira, Kleber, sobre o tema, tá? Eu posso até, se você tiver interesse, você me manda um direct do Instagram, do Idoso Movimento, que eu te encaminho alguns artigos sobre o tema, para você aprofundar. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode perguntar, tá? E como foge... O Kleber tá maratonando hoje comigo. A terceira live que o Kleber tá comigo. Eita, legal, viu? Eita, que legal, Kleber. Bem interessante isso aí, que legal, gostei. Fazer Tá merecendo algum prêmio aí, viu? Ele merece uma ajuda sua aí. É um bom aluno. Com certeza. Pois, Kleber, você pode me mandar, vai ser um prazer te responder, te encaminho, tá bom? As referências, os artigos na íntegra, né? Se algum tiver alguma dúvida, te mando. Que é um tema que foge completamente do que a gente está falando da sarcopenia, né? Mas, bem, completamente não, mas foge bastante dentro da aula, senão a gente não dá seguimento. Mas pode me mandar que vai ser um prazer, tá bom? Então, a sarcopenia, ela é algo difícil de tratar, porque... um pouco difícil, digamos assim, hoje em dia de investigar, porque a gente ainda tem essa dificuldade dos exames, seja o uso do ultrassom, seja a bioimpedância, né, que é mais baratinho e tal, mas ainda assim existe a dificuldade. Mas, em contrapartida, se a paciente tem força alterada, isso já justifica a mudança na tomada de decisão. Então, a gente precisa, sim, focar no ganho de força muscular do paciente, tanto de meios superiores quanto de meios inferiores, focar no aumento da velocidade do movimento, especialmente em pacientes que têm dificuldade na locomoção. A gente sabe que o treinamento de potência de meio inferior melhora a velocidade da marcha, por exemplo, e o treinamento de força normal, tradicional, perdão, não traz essa resposta. Então, mostrando a importância da velocidade do movimento em vários exercícios. Então, quando a gente fala em tratamento da sarcopenia, a gente deve pensar necessariamente em força e em estratégias para melhorar a força. A gente não pode, de maneira alguma, negligenciar a velocidade do movimento, a diminuição do intervalo entre as séries no momento oportuno, a amplitude do movimento, a carga dos exercícios, né? A maior complexidade neuromuscular dos exercícios. Então, a gente tem uma gama de situações, a diminuição do intervalo entre as séries, né, que eu já falei, o número de séries ou de repetições. Então, não é só o número de séries e repetições, que muitas vezes as pessoas têm isso na cabeça, o próprio senso comum. A gente precisa quebrar o comportamento sedentário das pessoas. A gente sabe que
indivíduos que ficam a cada 1 hora, passam 2 minutos em pé, ou preferencialmente andando, tem menor risco de ter diabetes do que quem fica 1 hora direto em pé. Isso não é diferente no idoso, pelo contrário, o idoso deve se movimentar ao máximo. A questão da alimentação, né? Existe um cenário onde o paciente pode sim ganhar massa muscular e potencializar até mesmo o ganho de força quando tem ingesta proteica adequada, né? Então, muito importante considerar a alimentação. Muito importante considerar, lembre-se que eu falei por que é importante usar o SPPB na avaliação da gravidade da doença, que o SPPB, a gente também investiga o equilíbrio. A Spirduso, que é uma estudiosa canadense, né, assim, bem famosa, tem um livro muito bacana, que é chamado Dimensões Físicas do Envelhecimento. A Spirduso, ela tem um conceito simples e direto sobre o que é queda, né? Queda é quando o equilíbrio falha. Então, muito embora existam N fatores que justificam o paciente cair, né? Mas um deles certamente é o fato do paciente não treinar equilíbrio. Então, treinar equilíbrio é importantíssimo. Você imagina, você pode ter um paciente com sarcopenia, você vai iniciar a prática de exercício com ele, né, supervisionado, você como personal, e o paciente no seu programa de treinamento não tem nem exercício de equilíbrio, nem estático, nem dinâmico, significa dizer que ele pode até melhorar a força, melhorar tudo, mas ele vai fazer o teste desse PPB, ele vai continuar um sarcopênico grave. Né? Necessariamente, ele vai continuar com o desempenho físico alterado, perdão. Ele pode melhorar a força e aí não ser mais nem sarcopênico. Outra coisa interessante de falar é que a sarcopenia ela é reversível. Né? Então, ela, embora seja bem difícil, por vários fatores que possam contribuir, ela é reversível. Todo mundo pode ganhar força, desde que treine força adequadamente. E esses diferentes estímulos devem ser, de fato, estimulados. Muitas vezes é algo simples a se fazer. Você está levantado da cadeira com a velocidade do movimento maior. Fazer um exercício simples de equilíbrio estático. Você pega uma pessoa para ficar próximo de você, porque é questão de segurança, os 2 pés paralelos, você pede para o paciente fechar o olho. É um exercício super simples de equilíbrio estático. Né? E aí ele vai avançando, depois fica com a posição com o pé um pouquinho na frente, outro atrás, que a gente chama de posição semi-thunder, ou thunder, quando na prática, realmente, de fato, um pé atrás, outro na frente. Né? E aí você vai avançando, exercício de equilíbrio dinâmico, onde você caminha sobre uma linha, depois você pode fazer exercício de dupla tarefa, né? Como é outra discussão. Tudo isso para melhorar o desempenho físico e para você não só melhorar a força, né? Você pensar como um todo. Então, por isso que é importante esse consenso novo. E eu fiquei muito feliz quando se investigou a questão do desempenho físico para se ver a gravidade. Porque no consenso anterior, o que era a gravidade de sarcopenia? O que era o paciente que tinha sarcopenia grave? Se ele tivesse baixa força, mais baixa massa muscular. Né? Você tinha as duas condições e isso aí já determinava o paciente com a gravidade alterada da sarcopenia. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um desempenho físico aí como divisor de águas, né? Como um plus aí, né, no critério diagnóstico, e que divide a população. Que é importante, né? Que é essencial a gente avaliar também como está a função e a funcionalidade do indivíduo em relação à sarcopenia. Eu costumo falar assim, que uma forma inteligente da gente pensar em intervenção em relação à sarcopenia é a gente fazer o caminho inverso. Então, se a gente tem um consenso, que como você bem falou, de qualidade, mostrando pra gente pontos importantes, então a gente já sabe que aqueles pontos têm que ser trabalhados na nossa prática. Né? Então, se o consenso está falando de força, de membros inferiores, está falando de equilíbrio, está falando da marcha. Então, minimamente, eu preciso contemplar essas variáveis e valências aí na minha prática. Você acha isso também? Com certeza, com certeza. O que você está querendo falar é o seguinte, assim, você vai me corrigir se eu estiver enganado, né? Suponhamos que o paciente tenha, a gente na prática não tenha acesso à bioimpedância, não tenha acesso a ultrassom, enfim, não tenha feito nenhum exame /teste para ter diagnóstico fechado. Mas o paciente tem sarquef alterado, tem baixa força para levantar alterado e tem desempenho físico alterado. A chance dele ter sarcopenia é enorme, né?
E a gente mudar essas variáveis que são mais importantes do que a própria massa muscular, é o que de fato é preciso fazer. Né? Em pesquisa eu não tenho como fazer 100% isso, porque o que importa, assim, eu preciso também ter um direcionamento de algo padronizado. Então, para fechar diagnóstico, necessariamente eu vou precisar desses exames, desses testes. Mas na prática, se eu tiver só preciso de uma cadeira, né, para fazer o sentar levantar, a velocidade de marcha precisa de um cronômetro e a marcação no chão, então é algo e não precisa, né, o teste de equilíbrio tanda, semitanda e tal, também não precisa de absolutamente nada. Então, assim, são questões que isso deve pesar muito mais do que, não fechei diagnóstico e aí eu vou esperar tudo isso. Né? Não é por aí. Exatamente. Outras duas questões que eu queria trazer é o seguinte, existe também, o consenso explorou brevemente a questão da sarcopenia aguda e crônica. Tá? Se o indivíduo tem sarcopenia por menos de 6 meses, é considerado uma sarcopenia aguda. Se passar de 6 meses naquela condição, aí sim é considerado uma sarcopenia crônica. Isso é importante porque é um ponto de corte interessante para desfecho, tanto de desfecho de qualidade de vida em geral, tal, como para mortalidade. Isso principalmente em pesquisa. Outro desfecho interessante, que também é amplamente discutido, isso há mais tempo, é a questão da obesidade sarcopênica. Então, existe um cenário onde se tem tudo isso que a gente falou inicialmente alterado, né? E também o paciente tem gordura, especialmente o excesso de gordura central, gordura visceral, alterado. E esse cenário parece ser o pior possível, quando comparado a quem só é obeso, né? Ou só é sarcopênico. Vale lembrar que eu falei de dinapenia, mas hoje a sarcopenia é a própria dinapenia, porque a força é o que importa muito mais. Então, o conceito de dinapenia ele foi muito mais evidenciado, muito mais valorizado, digamos assim, quando não se tinha esse novo conceito de sarcopenia. Exatamente para poder dizer o seguinte, olha, a força é importante, vocês estão falando só de massa muscular, mas a força é importante, né? E como hoje a gente tem um consenso onde traz tudo isso de resposta, como já conversou, a gente pode sim e deve, né, considerar que a dinapenia está dentro da sarcopenia atual e quando se tem gordura central alterada, a obesidade sarcopênica é um desfecho extremamente negativo, né, extremamente não desejado. O próprio consenso traz no final, diz assim, quais são os melhores desfechos, né, para se utilizar no critério de diagnóstico de sarcopenia. Será que podem surgir outros desfechos? A gente tem o consenso de 2010, ele tinha, só me dando 1 ou 2 critérios que eram utilizados. A própria velocidade de marcha era um ponto-chave, ponto de partida. Né? Hoje em dia, ele não entra, ele entra lá no final, apenas no desempenho físico para se investigar a gravidade da doença. Então, esses conceitos eles vão mudando exatamente porque se observa que faz mais sentido, tanto na prática clínica quanto em políticas públicas, se investigar algo onde a força seja o principal cenário, muito embora a marcha seja uma variável importantíssima, inclusive considerada um sinal vital, obviamente, mas está falando da sarcopenia como uma doença onde a força é a variável mais importante, né? E a velocidade de marcha ela já é mais importante por si só, mas nesse caso da sarcopenia ela entra mais fortemente para se investigar a gravidade. Como se assim, esse cara já tem baixa força, tem baixa qualidade e ainda tem a velocidade de marcha alterada, né? Se ele tiver alta força e tiver qualidade de massa muscular preservada, e tiver a velocidade de marcha alterada, é extremamente preocupante, assim como se tivesse só sarcopenia também isoladamente, né? Assim, são situações distintas, onde se complementam, mas a gente não pode negligenciar, obviamente, que a velocidade de marcha é um marcador importantíssimo, é considerado, inclusive, um sexto sinal vital atualmente. Que bom, Samuel. Perfeita a sua explanação.
Olha, muita informação sobre sarcopenia, eu acho que ficou muito claro, aí principalmente sobre o diagnóstico. E a gente precisa muito dessa informação, né? Porque a nossa intervenção se relaciona diretamente com a sarcopenia e como você bem falou também, a sarcopenia pode ser revertida, então a gente precisa se apropriar dessa informação. O Kleber, se melhora a velocidade da marcha, pode evitar a queda? Pode sim, pode sim. Indivíduos que têm melhor velocidade de marcha são os que caem menos, tá, Kleber? Então, a velocidade de marcha é um marcador importantíssimo. Mas existem os testes de 3 metros, pode ser de 4, de 10, né? Eu particularmente gosto mais de 10 metros, onde se necessariamente usando 2 metros de aceleração, né? Ou seja, não está valendo ainda aquela marcação. E passou 2 metros, você passa a contar. E 2 metros de desaceleração. Então, fica um total de 14. Os 2 primeiros e os 2 últimos não vai valer, né? Mas o paciente, sem saber, obviamente, vai ter que estar andando normal ali naquele percurso. A gente, como avaliador, passa a marcar a partir da faixa de interesse. No caso, 2 metros de início, 2 metros para terminar. A outra questão, para estar chegando no final, passa rápido, né? E eu falo bastante, né, Thalita? Quanto aos pontos de corte. Outra importante discussão do consenso é a busca para diferentes pontos de corte. Então, a gente tem, assim, a etnia é um fator importante, a idade, né? Então, por exemplo, circunferência abdominal, a gente tem diferentes pontos de corte já bem definidos em diferentes continentes, né? Então, já para testes de força, por exemplo, isso não é tão respeitado ainda, né? Assim, a gente precisa de mais trabalho. Então, e também para diferentes populações. Então, por exemplo, às vezes parece besteira, mas não é, para o Parkinson, novamente, né? Como desfecho queda, você está levantado da cadeira, ele tem como ponto de corte 1 segundo a mais do que o que tem no conceito de sarcopenia para sarcopenia. Então, esses pontos de corte para diferentes populações, diferentes contextos em saúde, a nível de funcionalidade, a nível de capacidade física, né? É importante ser levado em consideração e é a principal bola da vez aí nos trabalhos futuros também. Né? A criação, se fazer estudos onde se investiga ponto de corte para diferentes populações e o consenso seja algo mais amplo nesse sentido. Você pegar o consenso de diabetes, de síndrome metabólica, perdão, ele tem lá diferentes pontos de corte. Quem é da Ásia, para a circunferência abdominal, né? Quem é da América do Sul, quem é dos Estados América do Norte, aí vai. Então, é outro desafio que a gente precisa de estudos mais robustos, né? Maiores para se ter essa resposta. Com certeza. E aí a gente vai tentando uma interpretação mais assertiva, né? Isso. A UERJ está tentando, o Geron Lab da UERJ está tentando um ponto de corte ajustado para a força de pressão palmar. E aí a gente vai tentando, né, estudar e encontrar algo mais que se ajuste mais à nossa população. Interessante, com certeza. Com certeza. No Brasil, inclusive, a gente há carência de pontos de corte para força de pressão palmar, né? Eu acho que tem um estudo do norte, assim, que foi um estudo maior e tal, que tem, sim, esse ponto de corte para a população. Mas o Brasil é um continente, né? Assim, o Brasil é muito heterogêneo, então preciso avançar nesse sentido. Acho que é o principal. Fica a dica aí para os mestrandos, doutorandos, né? Que realmente é um Samuel, obrigada, te agradeço muito pelo convite, por ter feito contato, por ter aceitado o convite. Espero que a gente vá caminhando juntos aí por esse mundo da internet e levando informação de qualidade, né? Que é o que vocês fazem de forma maestria com o Instagram de vocês, você, doutora Eren, e eu espero estar sempre perto de vocês. E aí daqui a pouco tô lá no YouTube dando minha aula também. Com certeza, viu? Com certeza. Já tá pré-marcado, né, Thalita? A gente já conversou sobre isso. Também a gente está totalmente aberto para futuras parcerias, né? Para algo
no setor aí também desse meio da internet. Será um prazer. Fiquei muito feliz com o seu aceite também. E é isso, a gente está procurando abraçar uma rede importante de pessoas que venham a contribuir o universo que é o envelhecimento, né? Está faltando profissionais, inclusive, então a gente tem que se unir para juntos a gente vai ser sempre mais forte. E o que você tiver de ideia, quiser fazer parceria e tudo, você só me comunicar, se tem meu zap agora, a gente conversa, tá bom? Peço desculpas por falar bastante, eu falo realmente muito, mas eu acho que foi... Nada! Eu entendo esse comichão de falar e não parar mais. Pois é isso, muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado também a gente, né, Thalita? Até esse final, até tardinha aqui, já 10h17, já é um prazer. E muito obrigado, Kleber, né? Kleber, uns parabéns, isso é um vencedor aí, a terceira live seguida da Thalita, né? Tá? Gente, o Kleber hoje, olha, Kleber, tô impressionada. Três lives participando. Olha aí, legal. Obrigado, Denise, por acompanhar nosso trabalho, tá? A Thalita, aliás, eu vou deixar salvo, tá? No nosso GTV, se vocês quiserem divulgar para as outras pessoas, a gente agradece. Né? Sigam o Instagram Envelhecer Bem, da Thalita, né? O nosso também, que é o Idoso em Movimento Oficial. A gente também agora está com um canal no YouTube, tem o canal do Telegram, tá? Pode dizer, Thalita. Não, ia falar do canal do YouTube, tá maravilhoso. Obrigado. Tem algumas aulas, todas as aulas estão gravadas lá, tem a aula do Dr. Cadoro, tem uma aula minha com a Elry, né? Tem outras aulas que a gente toda segunda-feira tem tentado fazer e está dando certo até agora. Próximo segundo já tem outro pesquisador também. Só aula boa. Obrigado, Thalita. Eu vi de você também. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todo mundo, né, Thalita? Tem alguma coisa para falar? Agradecer mesmo. Muito agradecer muito e vamos por aí ensinando e aprendendo. É verdade. Abraço, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Um beijo. Nada, tchau, tchau.